querida. Estamos aqui uma vez mais nessa live para receber essa pessoa maravilhosa de alto astral, que é uma coisa que eu te admiro muito. E, às vezes a gente, conversando com algumas pessoas que te conhecem, já participaram com alguns cursos contigo, de cristal, etc. e tal. E aí eu comento com elas, assim, ó, a Lígia, ela tem um astral, assim, fabuloso. Aí o pessoal fica assim, não, mas ela é 10. Eu sei disso. Mas e aí? O que você tem de bom nessa noite fria que nós estamos passando aqui nessa nossa região, né? Que realmente está muito frio. E estamos aqui para a gente bater um papo. Você como escritora, eu também como escritor. A gente conhece esse trabalho que você vem fazendo aí. Inclusive, você já tinha comentado há algum tempo atrás, através de todas essas palestras que você está gravando, né? Você estava aí com uma tarefa que ia se estender até setembro, se não me engano. Mas e aí, conta um pouquinho para a gente disso daí e a gente vai desenrolando o resto da conversa. Bom, gente, é tanta coisa, né? Mas, enfim, primeiro eu sou Lígia Posser, eu sou uma vovó de 71 anos, que quero chegar aos 100 anos, longeva, né? Hoje nós, idosos, podemos ser centenários, né, Marco Antônio? Então, assim, eu acho que o importante nesse momento é nós começarmos a nos preocupar. Se eu vou viver mais 10, mais 20, mais 30 anos, como é que eu vou cuidar da minha vida no hoje? Mesmo que seja uma pessoa que tenha 20, 30 anos, né, Marco Antônio, que está nos acompanhando. Então, nós temos que começar a pensar nisso. E, a partir daí, é o que tu falaste há pouco. Eu me impus, ou melhor, eu decidi fazer uma maratona de 140 videoaulas que eu publico diariamente lá no YouTube, Lígia Posser, porque eu quero dar um suporte psicoterapêutico e quero trazer também todo esse meu conhecimento de cristais, de plantas, de ervas e também um pouco, Marco Antônio, dessa maratona, algumas videoaulas, é como se eu estivesse atendendo no consultório uma pessoa que está com depressão, com tristezas, ansiedades, ou não sabe o que fazer. Então, é um trabalho assim de um suporte psicoterapêutico que eu estou dando através dessas 140 videoaulas. E está maravilhoso, eu estou muito contente realizando isso, e eu posso trazer um pouco desse meu conhecimento, dos livros, de tudo que eu já escrevi, né? Vamos falar dos livros e tudo mais, né? E gosto muito desse momento de dizer que, apesar de todo esse frio, que eu não gosto de frio, mas morar na Serra Gaúcha é um privilégio, né? Para nós, escritores, e eu moro nas montanhas, gente, né? Junto a Parados da Serra, perto de São Francisco, Canela, e neste momento planetário é muito importante essa frequência vibracional e esse momento de energia positiva que está recomeçando, estamos voltando, né, Marco Antônio? É uma nova fase de vida e vamos falar nisso também. Pois é, as pessoas muitas das vezes esquecem, né, que nós temos, independente desse momento louco que a gente está vivendo aí nessa coisa toda, né, existem muitas oportunidades, né, para que a gente possa fazer da vida da gente algo diferente. Nós já tivemos conversando alguma coisa a respeito do idoso, você até havia levantado um caso que a Organização Mundial da Saúde tinha colocado o idoso como se fosse uma doença, alguma coisa assim. Colocou? Tinha, não. Colocou. E aí a gente fica até assim, abismado com esse tipo de coisa, né? Porque hoje a gente vê assim, o idoso, ele é muito versátil de uma forma que no passado não foi. Né? Eu e a minha esposa, a gente que viaja muito, a gente vai para a Europa e a gente vê que essa turma está para todos os lugares, inclusive aproveitando justamente esse momento que eles têm de aproveitar hoje. Porque no passado eram os filhos, era a profissão, era isso, era aquilo. Então,
justamente nesse momento que o idoso tem a oportunidade de vislumbrar, de aproveitar um pouco a vida, ele vai ser considerado como um doente? Não, né? Eu não sei, você como odontólogo e gerontólogo, e com esse trabalho, um dos livros que você escreveu, que é Idoso e Espiritualidade, né? Com certeza você tem algumas experiências, algumas coisas para contar para a gente a respeito disso. Gente, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela saca uma proposta para começar a partir de 2022, que é o CID-11, que é para... O CID é o tipo de doenças mais comuns no planeta. Câncer, diabetes e tal. Só que agora o CID-11, a proposta é que envelhecimento é doença. Gente, que absurdo! Envelhecimento vai ser CID-11. Já está quase aprovado. Gente, eu enlouqueço com isso como gerontóloga. Gente, eu sou com 71 anos, não tenho doença nenhuma, não tomo medicamentos, praticamente nada. Então, como é que vamos classificar como CID-11? Eu não sou CID-11, eu não sou doente. Então, essa classificação, Marco Antônio, tem por trás, e podemos dizer claramente, porque todo mundo está sabendo, uma organização de laboratórios farmacêuticos, porque se o CID-11 for aprovado, a partir do ano que vem vai começar assim, 40, 50 anos, comece a tomar medicamentos para prevenção da doença de envelhecer é uma doença. Então, vai correr a pandemia do rejuvenescimento. E já os laboratórios estão se preparando para isso, gente. Eu, como gerontóloga, eu recebo material desses laboratórios, oferecendo já material e coisa para esse rejuvenescimento, para prevenção dessa doença. Gente, eu sou idosa, eu não sou doente. Então, realmente é revoltante. Desculpa falar assim, mas hoje, assim, o Brasil todo, o mundo todo está se movimentando. Só que a Organização Mundial, se não houver um movimento muito forte, o CID-11 vem aí e envelhecimento, sim, vai ser uma doença, lamentavelmente. Está sem voz. Esse livro que você escreveu, que é Idoso e Espiritualidade, esse daí, o que você tem para contar para a gente desse livro aí? Gente, em 2020, em março, exatamente no dia 15 de março, eu estava em Florianópolis e preparando lá, eu fui atender consultório, outras coisas, preparando já todo um material para lançar o meu primeiro livro de ficção científica. Olha, a vovó, com 70 anos na época, um livro de ficção científica. Nesse momento, quando eu entrei em contato com a editora, ele disse, Lígia, nesse momento de pandemia, ninguém vai ler ficção. Mas tu és gerontóloga, por que tu não pega todo esse teu conhecimento e escreve um livro sobre idosos? Então, eu guardei o meu livro de ficção, vai sair um dia, me aguarde, e comecei a escrever sobre idosos e a parte de espiritualidade, um despertar para uma vida longeva, saudável e plena. Dentro desse livro, Marco Antônio, como eu atendo em consultório, e eu sou gerontóloga, e trabalho também eu sou hipnóloga clínica, eu trabalho com tristeza, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e eu venho há anos desenvolvendo uma técnica de autoconhecimento. Porque a pessoa que se conhece, ela consegue trabalhar melhor esses problemas de emoção, de medos, de ansiedade, de carência, de medo do futuro. Então, essa técnica que eu desenvolvi é uma técnica de autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei que isso eu quero para mim. Eu me conheço, eu não quero mais isso para mim. Então, nesse livro, eu trouxe toda essa minha técnica, que é de 4 etapas, Marco Antônio. Então, a pessoa vai fazendo a técnica e vai se conhecendo, sendo idoso, e vai sabendo o que ele quer e qual é o futuro. Porque uma das causas, uma das situações que nos levam à longevidade é ter um sentido de vida.
Se você tem um sentido de vida, você consegue ter ânimo e entusiasmo e energia vital. E o que acontece com a pessoa que está se envelhecendo? Ela perde o sentido. Eu já fiz de tudo, eu estou aposentada, fica mais esperando a morte chegar, esperando a vida passar. Não, gente. Hoje já se sabe que os idosos estão sendo longevos. Existe todo um trabalho para rejuvenescimento. Eu tenho 71 anos, gente, posso viver mais 10, 81, mais 20, 91, eu posso chegar a ser centenária. Vocês já imaginaram 30 anos de vida pela frente? E eu vou sentar aposentada e dizer que sou idosa? Não, gente, vamos trabalhar, se conhecer, novas profissões. Eu acompanho no consultório, Marco Antônio, gente com 80 anos que estão começando uma empresa nova. Escritores como nós que escrevem livros. Idosos com 90 anos, como um médico que esse dia entrou em contato comigo, que comprou meu livro, e disse, Lígia, eu trabalho no consultório, 92 anos. Então, nós somos idosos, longevos, ativos e saudáveis. Mas nós não podemos começar a achar que estamos doentes. Nós temos que ir atrás dos nossos sonhos. Né? Eu não sei que idade tu tem, não precisa nem dizer, Marco Antônio, mas o que é importante é o seguinte, nós temos que ver quantos anos eu tenho pela frente e o que eu posso fazer ainda. Tem muita coisa boa. Então, nós temos que realmente se conhecer. E neste livro, esse método de autoconhecimento, ele tem ajudado muito idoso nessa volta da pandemia a saber o que ele vai fazer da vida. Né? Apesar de que alguns familiares estão dizendo, Lígia, o teu livro está incomodando, porque o papai e a mamãe estavam bem quietinhos lá em casa e agora leram o teu livro e que estão querendo 1000 coisas. E é isso, gente. Nós somos idosos, nós não estamos doentes. Então, realmente, se esse livro é um despertar para uma vida saudável, longeva e plena, vamos lá, gente. Vamos trabalhar nisso aí, não é? É muito interessante que a gente, quando entra nesse campo da espiritualidade e da saúde física, né? A gente vê que existe uma comunicação muito íntima entre uma coisa e outra, né? Ou seja, a própria medicina e a espiritualidade, ela diz que nós enviamos um comando, e esse comando ele é todo biológico, né? Em cima de cromossoma, de bióforos, de citoplasma, mitocôndrias, e aí a gente manda informação para o nosso corpo. E a informação que a gente manda para o nosso corpo é essa, ó, eu quero que isso aconteça, eu busco, e o corpo ele vai responder a esse tipo de ação. Então, eu até acho o seguinte, que o idoso hoje, a terceira idade, né, que é a boa idade que a gente fala, eles estão descobrindo isso, né? Que já foi aquele tempo que a gente parava, estou com reumatismo aqui, estou com isso, aquilo. Então, hoje, o idoso, ele às vezes quer realizar algumas coisas que no decorrer da vida dele ele não conseguiu. Teve filho, teve profissão, teve que sustentar a casa, etc. Agora, ele, aposentado, livre de tudo isso aí, é aquela história, vai ser um vovô, mas vovô a gente fala o seguinte, ela vai lá, abraça, dá beijinho e passa para os pais, que a responsabilidade é deles. Com certeza. A gente só faz esse lado bom da história. Então, as pessoas estão descobrindo isso daí, né? E estão vendo que elas são capazes, que mesmo que elas tenham algum problema de saúde, tudo é possível, né? Você tem como contornar todo esse contexto e seguir a tua vida. Então, a gente vê o seguinte, muito como você comentou, né? Muitos idosos hoje são escritores, estão fazendo faculdade depois que já passaram todo esse tempo, né? E com uma coisa muito interessante, que é a experiência que eles adquiriram no decorrer de toda a vida deles, né? Eles vão saber lidar com isso de uma forma muito mais madura do que o próprio jovem que está aí no desenrolar do caminho deles. Então, a gente vê o seguinte, hoje, por exemplo, a indústria do turismo,
e de uma série de coisas, até mesmo da leitura, da literatura, tudo, eles têm um foco muito, muito direto em cima do idoso, porque sabe da capacidade, da condição de ele fazer algo que, de repente, é interessante em todo sentido, não só para ele, como para a própria sociedade como um todo, né? São informações que a gente vai sedimentando e vai mostrando que a vida está aí. Nós não vivíamos naquela época da pré-história, onde o homem tinha, em média, 20 anos, só vivia 20 anos. Né? Hoje não. Eu, por exemplo, no meu lado genético, né, eu tenho dentro da minha genética meus bisavós, avós, meu pai, essa turma tudo beirou os 100 anos. Teve bisavós meu que passou dos 100 anos. Minha avó morreu com 97 anos, meu pai com 97, minha tia, irmã do meu pai, 95. Então, a gente vê o seguinte, né? Já foi tempo. Eu, por exemplo, tenho 65 anos. Eu sempre falo o seguinte, 65 anos eu ainda tenho, no mínimo, aí, pelo menos, quase uns 40 para frente. Quanta coisa tu podes fazer ainda. Então, quantas coisas que eu posso fazer nesse 30 e pouco, 40 anos aí? Eu até falo o seguinte, eu gostaria de viver 300 anos. É claro, não 300 em cima de uma cama, mas 300 anos, com uma cabeça boa, escrevendo. Eu, por exemplo, eu sou advogado, né, sou pós-graduado em Direito Ambiental, fiz Química, etc. e tal, mas no decorrer da minha vida, dos 18 anos para cá, eu sempre participei de muitos eventos, muita coisa. Mas eu com 9 anos, eu já escrevia minhas poesias, né? E eu guardei um caderno onde eu colocava essas poesias por mais de 40 anos, quando eu tirei e comecei a colocar essas poesias, essas coisas todas, esses contos dentro do livro. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 8 livros escritos. Um lancei em 2019, que é o Alfonso, né? Que é esse daqui, ó. Esse livro aqui. Esse foi lançado, inclusive, aqui em Gramado, no Rio. E agora, na Feira do Livro, que vai acontecer em Gramado em outubro, a gente vai lançar um segundo, que é o Lacueva. Então, existe uma programação para que esses 8 livros eles venham acontecendo anualmente dentro dessa programação. Então, essa parte da literatura, para mim, ela veio, assim, de uma forma muito interessante. Primeiro porque eu já gostava de escrever e agora eu tenho tempo para escrever. Então, aí, entro nas minhas noites, às vezes sento diante do computador e deixo a coisa fluir, né? Mas é muito interessante. Você, como escritora, né, você sabe como é que essa coisa toda funciona. É um vício. Quando eu termino o livro, eu sinto um vazio muito grande, porque o hábito de estar escrevendo e aquela cobrança final da editora é algo muito gostoso, né, Marco Antônio? Porque a gente sente aquilo tudo. Mas tu comentasse antes, eu acho bem importante, quando nós falamos de espiritualidade, e eu noto que não só o idoso, o adulto, o adolescente, ou qualquer pessoa, hoje a gente conhece, através da física quântica, né, Marco Antônio, esse comando mental sobre o corpo físico. Nós sim podemos trocar toda a nossa biologia. Hoje, a parte de energia, os comandos mentais, é uma energia tão forte e ela vem e muda o nosso DNA e muda situações, inclusive, de doenças. Eu acompanho, ao longo desse tempo, como gerontóloga, verdadeiros milagres, gente, milagres, que são milagres explicados dentro da física quântica. É o comando da mente sobre o corpo físico. E esse comando, gente, muda a biologia, muda toda a parte, e há verdadeiras curas, não só na parte psicoemocional, pessoas com síndrome do pânico, depressão, pessoas com muitas doenças que curam através dos comandos mentais e também doenças como câncer e outras coisas. Então, sim, mas esse comando mental, essa força, tem gente que consegue sem entrar na parte de espiritualidade. Mas eu te garanto, Marco Antônio, que a força maior, ela vem de uma fé inabalável. Quando a pessoa tem uma fé, quando ela ora, quando ela acredita naquilo, é incrível
O corpo muda, os comandos mentais mudam. Hoje existe muita coisa na internet que vocês podem acompanhar dentro da física quântica, de realmente o controle mental através da fé inabalável. Hoje faz com que o idoso comece, e nesse meu livro eu trago várias propostas e métodos de como conseguir dar esses comandos mentais e começar um rejuvenescimento. E sim, eu tenho acompanhado ao longo desse tempo idosos que estavam andando, começando em cadeira de rodas, não caminhavam mais, e não eram paralíticos, estavam se entregando pela dor, pela artrite, mas artrite, artrose, inflamação, tudo isso com comando mental hoje sabe que é possível. Parar de tomar tanto anti-inflamatórios, tanto antibióticos, tanto desintoxicar o organismo, entrar numa nova frequência vibracional, se conectar com a alegria, com a leveza e começar a trabalhar comandos mentais para se curar. Hoje é possível. A energia do sol, a energia do contato com a natureza, oxigênio puro, alimentos orgânicos, sem tantos antes, né, Marco Antônio? Conservante, antioxidante, esses alimentos comprados em supermercado, eles nos envelhecem, eles nos adoecem, eles obstruem as nossas veias e artérias. Então, nós temos que começar, se você quer ser longevo e tem 20, 30 anos, começa a cuidar o que você está se alimentando. Porque a longevidade, ela vem desde a alimentação. Tem que ver como é que você está, o seu ambiente físico. Viver o dia inteiro fechado, com o ar-condicionado ligado, cria íons positivos que envelhecem. E o jovem hoje está envelhecendo. Eu tenho jovens doentes já, com 30, 40 anos, com gastrite, com problemas de intestino e outros problemas psicológicos, medos, ansiedades. Eu atendo jovens no consultório com 35 anos com depressão profunda. Isso é uma coisa assim que não é mais possível, quando o poder mental, através de uma fé inabalável, muita coisa se consegue essa cura, Marco, só com a mudança da sintonia. Então, nós temos que começar a sintonizar com a alegria, sintonizar com a leveza, sintonizar com aquele ambiente. Acordo de manhã e eu decido, nem abrir os olhos eu decido. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje nada vai me afetar. Aconteça o que acontecer, eu vou me manter feliz. Isso são comandos mentais. Gente, os problemas existem. O mundo lá fora é conturbado. Mas se eu decidir, eu quero ter essa decisão interna e nada vai me afetar. Então, isso são coisas que nesse meu livro eu trago inclusive também a importância de a conexão com cristais, com ponteiras de cristais. Tudo isso é frequência vibracional. Como cristalógrafa, não é... Lígia, eu não acredito em cristais, eu não acredito. Não acredito ou não, não importa. O cristal funciona, gente. O cristal é energia. O cristal tem uma frequência vibracional. Aliás, Marco, o cristal, como aqui um citrino, ele só vibra em frequências altíssimas. Então, se cercar de cristais não é fantasia, não é só uma coisa holística. Ele faz parte ainda hoje das terapias complementares, mas eu já acompanho muitos médicos em consultório, psicoterapeutas, psicólogos e outros fisioterapeutas que estão trazendo a companhia dos cristais, que estão trazendo a aromaterapia, os aromas para o ambiente, que estão começando a dar atenção para as cores, para a cromoterapia, como um dos meus livros que eu tenho escrito, que é de cromoterapia. Então, tudo isso está vindo como um novo momento planetário. Gente, nós estamos retornando de uma pandemia e nada vai ser como antes. Mas uma coisa, né, Marco, nós temos certeza, o nada vai ser como antes, mas existe uma busca muito grande pelo sol, pelo ar puro, pela natureza,
pelos alimentos mais orgânicos, por uma vida mais saudável. O home office trouxe as pessoas um pouco mais para o contato com a natureza. Dentro da engenharia, da arquitetura, já está mudando o conceito. Casas com jardins, casas mais abertas, condomínios com maiores espaços em contato com a natureza. Então, está havendo uma mudança de conceito e tudo mais. E isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. E, claro, que esse momento planetário trouxe problemas, estamos passando, né, Marco, por problemas, mas também nós temos que olhar o lado bom, porque as pessoas estão começando a se reinventar e ressignificar a sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom mesmo. Não? É bem interessante quando você coloca toda essa questão dos cristais, da cromoterapia, o som. Hoje a gente tem sons que modulam em frequências bem interessantes, que atuam sobre o nosso organismo físico, emocional, espiritual, e fazem com que as coisas aconteçam, né? Então, às vezes, a pessoa, como você falou, a pessoa fala assim, não, eu não acredito em cristal. Todos nós temos uma porção de cristal dentro da nossa glândula pineal, que é o mecanismo nosso de comunicação interdimensional, com a espiritualidade, essa coisa toda, né? Eu sou um admirador de cristal, já vi muita coisa voltada para a parte de cromoterapia. Eu lembro que eu li um livro da Barbara Ann Brennan, que é uma psicoterapeuta americana, né? Mãos de Luz, onde ela abre todos esses campos dessa interação com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo espiritual, material, com os nossos pensamentos, toda essa parte de radiação, enfim. E as pessoas, nós temos uma oportunidade muito interessante nos dias atuais, porque abriu-se uma série de cortinas e fala-se dessas coisas de uma forma muito natural, como no passado não falava. Infelizmente, no passado, às vezes, alguns dogmas, algumas crenças acabavam criando alguns paradigmas dentro da gente e a gente acabava tendo uma dificuldade imensa de entender todo esse contexto existencial que a gente tem. Então, eu, por exemplo, sei que você mora em um lugar que está aí no meio da natureza, né? Você falou, por exemplo, de alimentação orgânica. Eu tenho uma filha que é cidadã espanhola, mas eu já até passei uma vez um livro dela para você, e que ela faz um trabalho dentro do cultivo orgânico, e ela tem um monte de gente na Argentina, no México, na Espanha, tudo quanto é canto, que acompanha, e a gente vê como que as pessoas acabam se entusiasmando com aquela coisa tão natural, né, que a gente está voltando longe desses agrotóxicos, dessas coisas todas, e como que isso faz bem para o nosso organismo. Porque nós não só estamos nos alimentando com uma coisa material, mas nós estamos trazendo para dentro do nosso corpo uma energia, algo diferente, né, que vai atuar em cima de todos esses nossos subsistemas que a gente tem, que nos dá a vida, aos órgãos, etc. E tal. Então, é muito legal quando as pessoas começam a entender isso daí, né? E eu acho que você tem um conhecimento bem legal com relação a isso daí, né? Eu tenho um livro, inclusive, Conversando com as Plantas, né? Esse livro eu falo sobre toda a parte da alimentação orgânica, vegana, vegetariana e outras coisas também, da parte da fitoterapia, da fitoenergética, dos florais, porque tudo isso é energia, né? Da aromaterapia, tudo isso faz parte do nosso momento. Nesse milênio, as pessoas estão se voltando muito para as terapias complementares, as pessoas estão voltando muito para terapias mais naturais, estão buscando terapias mais holísticas, através do reiki, imposição de mãos, até o livro da Barbara Ann Brennan, Mãos de Luz, que falaste, que é uma engenheira da NASA, gente. Ela largou tudo porque começaram a acontecer coisas que ela não conseguia explicar através da ciência, e ela foi buscando através de terapias holísticas, e ela conseguiu unir
a parte da científica com a parte que ainda se diz mística, mas eu acho, Marco, que mais uns 20, 30 anos, espero que até menos, porque nós ainda vamos estar acompanhando isso, né? Porque nós somos longevos. Eu espero que muita coisa que hoje se diz, isso é espiritismo, isso é coisa de religião, não é, gente. Por exemplo, intuição. Intuição, gente, é uma capacidade física, mental. A nossa pineal, através do sistema límbico, através da nossa comunicação com todo esse campo quântico que existe fora do nosso corpo, que a nossa pineal, através de um cristal que tem aqui que se chama apatita, ela vibra e eu capto todas as energias do campo do universo. E isso eu vou captar intuitivamente. Tudo que está acontecendo, isso é intuição, isso a vidência, a audiência, isso tudo é uma capacidade humana. Qualquer ser humano pode ser vidente, qualquer ser humano pode ser clareaudiente, qualquer ser humano pode usar a telepatia. Por que não? Não, Lígia, eu não consigo. Você não consegue porque nós vemos como humanidade, né, Marco, há milênios colocando véus e crenças, e não pode, não é, você não consegue, não é assim. Inclusive, não, é pecado. Na Idade Média, muitas pessoas foram para a fogueira por terem evidência, por terem intuição, por terem telepatia. Então, gente, estamos num momento lindo do planeta de libertação, de tirar esses véus, de estimular a nossa glândula pineal para se comunicar com esse mundo invisível. Gente, intuição é a nossa inteligência mais pura, que não nos engana, porque o mental, a mente muito. Nós temos que usar realmente essa capacidade incrível de sentir com o coração e, através da pineal, entrar em comunicação com essa intuição que nos vem. Aí as coisas fluem. O ser humano que está nesse momento planetário se abrindo, e nesses meus projetos, cursos de 140 aulas, eu ensino passo a passo como abrir esses canais, como estimular essa pineal, como desenvolver e fazer a diferença, Marco, que é muito importante. O que é o meu mental, que é o que eu estou pensando com a minha mente, e o que é a intuição. Então, nós temos que entrar num processo de aprender, e nesse método de 140 vídeos eu vou ensinando, aprender a sentir e não raciocinar. Não é a razão, é o sentir. E o sentir é com o coração, gente. Hoje já se sabe, dentro da neurofisiologia, que o coração é o órgão que dá o impulso para depois entrar na parte mental, toda a parte, não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas nos meus livros últimos eu falo bastante sobre essa parte do impulso do coração em conexão com a mente, e a pineal reage, e a partir daí eu capto a intuição pura. Gente, o ser humano que está vindo, ele é um ser humano muito mais puro, tem uma conexão muito mais clara. Sabe o que é ter clareza? Eu sei porque eu sinto. Olha que lindo, gente! Eu sei porque eu sinto que é assim. É uma sabedoria linda que todos terão acesso, já tem. É só buscar, é só se libertar de crenças limitantes, porque nós somos criados desde criança com muitas crenças limitantes. E não só de crianças, isso é milenar, vem uma tradição, e essas crenças nos bloqueiam. Então, vamos começar a nos libertar, vamos começar a nos despir de tudo isso, né, Marco? Para realmente sermos esses seres que esse momento planetário necessita. Então, através dos escritores, através dos livros, através dos palestrantes, através dos psicoterapeutas, através dos pais, através dos avós, todos começam a se despertar, e nesse despertar, o mundo não vai ser mais o mesmo.
Então, eu sou uma pessoa muito otimista e muito positiva, e eu sinto que esse momento é muito lindo. E nós, né, como escritores, e a gente trabalha com essa parte cultural, nós temos uma responsabilidade, Marco, muito grande nesse momento de transição planetária. Não sei se tu concordas comigo. Sim, com certeza. Eu vejo até uma coisa, né? Todo esse mecanismo ele é muito sutil, né? Nós acabamos interagindo com as pessoas, com a família, tudo, de uma forma muito sutil, através de telepatia, através de uma série de fenomenologias que o nosso corpo ele está ali pronto para poder fazer acontecer. Às vezes eu mexo com a minha esposa que eu falo assim, pô, eu falo uma coisa e ela vira assim, pô, acabei de pensar nisso agora. A gente tem muito disso, né? Então, ou seja, telepaticamente a gente conversa sem prestar atenção que a gente está fazendo isso daí. Então, eu, por exemplo, tenho determinadas coisas que são, às vezes, as coisas mais simples que eu sei que vai acontecer, porque um dia antes ou horas antes, aquela coisa veio e me falou, né? Me despertou para aquela situação, coisas que a gente, às vezes, vivencia na nossa vida normal. Mas as pessoas ainda não prestam atenção, não prestam atenção nisso daí. E eu sempre falei para o pessoal, gente, esse mecanismo mediúnico, essa forma que a gente tem de expandir toda essa sensibilidade nossa, através da audiência, da psicografia, psicofonia, da picografia, enfim, pintura, enfim, uma série de coisas, ele é um mecanismo físico. É físico, ele não é uma coisa espiritual. Todos nós temos, né, esse potencial e a gente precisa despertar isso. Porque na hora que a gente despertar isso, a gente vai saber lidar com a vida de uma forma diferente. A gente vai saber lidar com a gente de uma forma diferente. A gente vai ver a capacidade que nós possuímos de fazer com que a nossa vida ela se estenda, né, que os nossos objetivos que ainda a gente tem possam ser alcançados. Isso tudo dentro de um contexto muito natural, através dessas vibrações todas, da alimentação e por aí vai, de determinadas posições. Mas, infelizmente, nós tivemos aí no decorrer da vida toda, né, essas partes das crenças aqui, que foram um freio, né, mas que as pessoas estão tomando uma consciência e estão conseguindo entender isso de uma forma diferente. Isso é importante. A gente está aí num novo tempo, mudanças, né, e a gente tem que saber o seguinte, que essa mudança tem que começar dentro de cada um de nós, né, para que isso reverbere no contexto global, né? Então, não adianta a gente querer que o outro faça a parte dele se a gente não fizer a nossa. Essa transformação de dentro para fora, ela é muito importante, porque ela vai te potencializar em todos os sentidos, na tua saúde, na tua parte mental. A gente vê, né, hoje, por exemplo, o processo depressivo no mundo, ele é um negócio danado. Ele atinge todas as idades, né? E você estava comentando a respeito a doença do pânico, né? São coisas que eu vou te dizer um negócio. Há 40, 50 anos atrás, eu desconhecia. São coisas da modernidade, vamos dizer assim. Na verdade, gente, existem várias pesquisas, inclusive várias teses de doutorado de Harvard, da Universidade de Johns Hopkins, entre a síndrome do pânico. Sim, ela vem pelo estresse muito grande, aumentando, principalmente nas grandes cidades, e também ligada ao vazio existencial, porque as pessoas estão perdendo o sentido de vida. A internet, esse mundo muito digital, ele cria um resultado muito rápido, uma resposta rápida, mas não tem um amadurecimento interno, entende, Marco? E isso cria um vazio e uma certa impotência, e uma certa falta de um envolvimento emocional, psicoemocional da pessoa. E esse vazio vai fazendo com que a pessoa comece a se sentir perdida. E esse perdido, muitas vezes, vem da síndrome do pânico. Mas também
tem a parte química da síndrome do pânico. Aquelas crianças que já vêm desde o milênio passado, que hoje são adolescentes ou adultos, que se alimentaram muito com refrigerantes, conservantes, nem vou dizer marcas, mas tem algumas assim que oxidam o organismo, acidificam através do refrigerante. O refrigerante tem tese, um trabalho que foi abafado, gente, de doutorado, que ele faz parte do desenvolvimento desencadeando a síndrome do pânico, porque de tanto acidificar o organismo. Essa tese foi abafada, ela não foi adiante. Eu tenho acesso a ela, como escritora, que eu recebo esse material. Mas, gente, a alimentação, como a tua filha mesmo acompanhou o material dela, com muito conservante, antioxidante, vai criando entupimentos e as neuroconexões, as nossas camadas de mielina não fluem bem e nós perdemos uma conexão com a realidade. E a perca da realidade traz medos, traz ansiedades. Se esse medo cresce, se essa ansiedade não é acalmada, não é trabalhada, a pessoa vai tendo uma pressão maior e tranca, paralisa e entra a tal síndrome do pânico. É uma paralisação por excesso de medo. Então, gente, esse medo, ele vem por não ter sido bem trabalhado lá na sua origem. E hoje os jovens estão muitas horas no computador, no celular, e esses jogos eletrônicos que vêm do milênio passado, com muita violência, matou aqui, corre para lá, você acompanha, pula muros, salta, mata, dá tiros, corre sangue, esquicha, cai cabeça, e aquilo é normal, e eu vejo adolescentes brincando, e eu fico horrorizada, não consigo nem olhar, porque eu não gosto de ver filme de terror, mas esses jogos, eu pergunto para os pais, vocês viram os jogos que os teus filhos estão jogando? Vocês viram? Não vem. Então vai lá olhar. Uma mãe quase desmaiou quando viu o filho. Mamãe, faz 6 meses que eu jogo isso. Ela não sabia. E o que acontece com esse jovem? Ele sonha de noite, porque vem tudo no sistema límbico. Ele tem sonhos, ele tem pesadelos. Ele vai se tornando insensível, porque ele vê tanto sangue, tanta morte, para ele é normal, e é ele que comanda o clique para matar. Então, gente, vocês sabem o que os jovens estão jogando o dia inteiro, horas e horas na internet? Não sabem. Os pais não sabem, Marco. E isso me enlouquece, porque eu fico vendo que a juventude, que é o futuro do Brasil, do mundo, está adoecendo por causa disso. Claro que eu sempre digo que também nós, idosos, somos o futuro. Porque se nós vamos viver mais 10, mais 20, nós não somos o futuro. Somos. Então, não é só os jovens que pensam o futuro. Nós, idosos, também somos o futuro. Eu fico imaginando o seguinte, a quantidade de adrenalina que essa turma joga dentro do organismo diante desse jogo. Eu lembro que uma vez meu filho era pequeno também, ele era formado na área de computação, fez mestrado, doutorado lá de fora, trabalha, mora na França, enfim. Então, essa turma, essa área é a praia deles, né? E eu lembro que uma vez eu assisti um jogo, peguei um jogo dele para dar uma olhada, né, para ver. Você sabe que aquilo me disparou o coração, eu senti tão mal com aquele negócio que... Então, aí eu fico imaginando essa turma que fica ali em cima daquele negócio horas e mais horas, alimentando o corpo com adrenalina, cloresol e por aí vai. O desgaste que cria dentro do mecanismo, né, do corpo, né, lançando aquilo, é um negócio muito complicado, né? Perigoso. Mas perigoso também. Então, aí a pessoa com pouco tempo de vida, não sabe por que acaba tendo uma deficiência cardíaca, um problema emocional profundo, as doenças de pânico e por aí vai. Então, que a gente precisa, de certa forma, né, avaliar e acompanhar essa turma aí, porque existe, eu acho que um período da faixa etária deles, que eles são muito suscetíveis a esse tipo de influência. Depois que eles passam de um determinado ponto, a impressão que a gente tem, que o amadurecimento que eles vão absorvendo, eles já começam a ter uma ideia diferente. Mas a gente sabe que
tudo começa lá embaixo, né? Ou seja, se você, meu pai falava o seguinte: se você quer ter uma rosa bonita, você tem que cultivar ela desde o começo, né? Se você não cultivar essa rosa desde lá o comecinho, você não vai ter uma rosa bonita. E assim somos todos nós, né? São os nossos filhos. Eu acho que é muito importante aquilo que a gente planta, sempre visualizando lá na frente, porque a gente sempre quer ter certeza de que o que vai ser colhido lá vai ser realmente proveitoso e que vai trazer alguma coisa de boa para eles, né? Mas a gente vive num mundo meio louco, né? Eu vejo, quando a gente entra nessa parte de literatura, Lígia, que eu acho que foi até você, uma vez que, num bate-papo nosso, rapidinho, com a turma de escritores aqui de Gramado, né? Aí a gente comentou a respeito de olhar para esse lado da literatura e inserir o idoso dentro dela, porque o idoso vai ter muito mais paciência, né, para poder ler e dirimir tudo aquilo que a gente está colocando, porque o escritor, ele coloca ali os seus sonhos, né, ele coloca as suas viagens, aquela coisa, e ele sempre espera que o leitor viaje naquilo ali, né? E a gente tem uma satisfação imensa quando o leitor vira para você e adorou e quer conversar, entender melhor aquilo que você colocou ali. Então, eu acho que você entende, por exemplo, que hoje a literatura ela tem uma parte de inserção maior para o idoso do que para o pessoal mais novo? Olha, eu tenho notado ao longo principalmente agora na pandemia, uma busca maior e um retorno pela sobra a ler. Idosos que me dizem, olha, Lígia, pilha de livros que eu tirei da prateleira, já comecei a ler ou reler. Que coisa linda. Então, realmente, essa pandemia trouxe muita coisa boa. E uma delas é voltar a ler, a reler algumas coisas. Mas aquele idoso que não tinha o hábito, quando jovem e quando adulto, de ler, ele ainda agora ele tem dificuldade, principalmente porque do final do milênio passado, Marco, para esse início de milênio, o idoso que começou a se aposentar tinha ainda o paradigma que ele tinha que pôr o pijama, chinelo e ficar na frente da televisão, o homem e a vovó ir para a cozinha, fazer um bolinho para os netos, fazer crochê, tricô, mas o hábito de sentar e ler é uma coisa de família. O pai que lê, a mãe que lê, traz isso para a família. Quando a família não tem o hábito de ler e o idoso se vem dessa família e envelheceu sem esse hábito, agora, nesse momento, tem que ser feito um trabalho, Marco, de despertar esse idoso. Tem idosos que me dizem, ai, Lígia, não tem figura teu livro? Ah, se fosse como antigamente, aquelas revistas em quadrinho, lembra? Fotonovela, lembra? Que aquela assim, mas o teu livro não tem figura, não tem... Ai, não, Lígia, é muito... Então, realmente, é hábito, Marco. Então, o idoso que foi na juventude e na adulto, e a família tinha o hábito, ele hoje continua. E tem muito idoso culto, tem muito idoso que lê, tem muito idoso que frequenta livrarias, tem muito idoso que tem aquele charme. Nós temos aqui em São Francisco, né, uma livraria que é um charme, né? Então, esse charme de livro e livraria é algo assim que, sim, o resgate do idoso, porque o jovem não tem muito hábito de ler, porque os pais, essa geração de 80 a 2010, não tem uma conexão ainda maior com livros. Foi uma geração que entrou no mundo digital. E aí eu te pergunto, o que tu acha dos e-books? Se estás falando, né? O idoso tem dificuldade de ler um e-book, porque a luz e tudo, ele prefere ainda o livro físico, toque e ler quando é idoso. Mas o e-book está chegando também, né, Marco? Qual é a tua opinião? Hoje, diante
de toda essa parte, quando você começa a olhar a parte custo e benefício, né? Você vai ver o seguinte: você hoje, para produzir um e-book, ele é muito mais fácil, ele tem ele atinge um campo muito maior de pessoas, né? Então, eu vejo até o seguinte, por exemplo, em outubro, quando eu for lançar esse próximo livro meu, eu vou fazer uma parte física e vou disponibilizar ele também em e-book, porque o e-book ele vai ter um custo menor, né? As pessoas podem pagar menos pelo livro, mas vou colocar também algum livro físico, porque as pessoas gostam, tem pessoas que querem ter ali na prateleira o livro físico, para na hora que ela tiver que ir lá pegar, olhar, ela vai pegar. É diferente de você ter que abrir um computador, um tablet, um celular e procurar ali e tentar ler. Então, eu, por exemplo, a maior parte dos livros que eu sempre li foram livros físicos. Alguma coisa eu vi de forma digital, mas a maioria foram físicos. Eu vejo até uma coisa muito interessante, Lídia. Por exemplo, no passado, né, muitas pessoas tinham problemas de visão, né? Nós não tínhamos toda essa tecnologia que a medicina disponibiliza hoje, né, para você ter uma visão melhor. Então, por exemplo, tinha gente que morria com catarata, quase que sem enxergar nada e nunca passou por uma cirurgia. Hoje, uma grande parte dos idosos, mal aparece um problema de catarata, você vai lá e é uma cirurgia simples, você vai lá e... Então, a dificuldade, às vezes, de você ler, né, pode ter sido um empecilho no passado para que as pessoas colocassem do lado. É claro que, como você falou, isso daí é uma coisa que vai muito daquilo que foi cultivado dentro da família. Eu, por exemplo, venho de uma família, minha família é grande, a família da minha mãe sempre foram famílias grandes, eram tudo um monte de filhos, nós somos 7 irmãos. Então, eu lembro que meu pai, a gente em casa tinha diversos livros, né, que comprava aquelas coleções, e a gente sentava na sala, aquela filharada toda, que a diferença era quase que 1 ano e meio, 2 anos de um para o outro, né? Então, a gente sentava na sala e ele lia aquelas coisas todas. Ele adorava a história, a geografia. Então, aí ele começava a perguntar, isso onde fica as costas da Mariana? Você sabe? Aí a gente, não, fica lá no coisa, tem tantos metros. E aquilo ali acabou sedimentando dentro da gente muitas informações, muita busca dessa leitura. A minha filha, essa que mora na Espanha, por exemplo, quando ela estava entrando para fazer o vestibular, ela lia muitos livros. Então, às vezes ela estava com 2, 3 livros lendo ali, né? Então, eu acho que isso vai dentro daquele conceito que você falou, é o que se trabalha lá dentro da família. Eu vejo que hoje a disponibilidade dos mecanismos que a medicina coloca para a gente, ela nos dá um prazer maior de ver, porque se você tem um problema para ver, com certeza você vai botar de lado e não vai ler aquela coisa que está ali. Então, eu acho que as coisas, elas acabam, né, se encaixando dessa forma, não sei. O idoso que eu atendo muito, ele é do tempo do Mundo da Criança, Tesouro da Juventude, Enciclopédia Barça. Toda essa fase, eles trazem tudo isso. Eu mesmo me criei, quando criança, eu sabia quase, eu decoro o livro O Mundo da Criança. Aqueles livros vermelhos que eu estou falando, quem está ouvindo aí que lembra, eu sabia, eu decoro as histórias. Então, de tanto folhear, e sim, esse hábito de sentar na sala depois do jantar, todo mundo com os livros e ler, era uma coisa comum. Hoje não existe, senta na sala, lá na frente da telinha, ou senta na sala, cada um com o seu celular, ou cada um vai para o seu quarto, porque cada quarto tem a sua televisão, tem o seu computador, tem tudo. Então, não se conversa tão longe, né? Então, realmente, o mundo mudou, Marco.
o mundo mudou. E não adianta nós idosos, olha, gente, eu falo bem, não adianta nós idosos ficarmos reclamando. Não adianta nós idosos, como uma idosa me disse, Lígia, eu fiz assim, domingo almoço em família na minha casa. Chegam na porta, todo mundo deixa o celular na cestinha e na saída pega. Já almoça, sobremesa, conversa e depois pode pegar. Não querem mais vir, porque eles não conseguem ficar 1h30, 2, sem estar no celular. Então, gente, nós idosos é que temos que ressignificar. Nós idosos, como diz, procura a tua tribo, procura a tua praia, porque não vai ser mais o mesmo, Marco. Nós não vamos poder mais tirar, até os idosos, alguns que eu atendo no consultório, eu tenho que dizer, desliga esse celular, por favor. Lígia, mas eu tô, por favor, eu trabalho com hipnose clínica, eu preciso da tua atenção total comigo. Já tem idosos viciados no celular, tem idosos viciados no YouTube, tem idosos que ficam o dia inteiro. Então, mudou. O mundo mudou, gente. E nós vamos ter que começar a ressignificar muita coisa. Mas isso não é bom. Lá no fundo, nós teríamos que reunir um grupo muito grande de pessoas de várias idades, e trazer esse assunto. O mundo mudou, e aí? Você vai continuar entrando nesse esquema? Porque hoje o jovem não é mais romântico. Não existe mais romantismo. Não existe mais um jantar à luz de velas. Não existe mais aquele olhar, aquele coração que acelera. O romantismo acabou. Os jovens conversam pelo celular, mandam fotos. Mudou, gente. Então, ou nós idosos nos adaptamos com isso, ou vamos procurar a nossa tribo, como diz. Então, realmente, temos que começar a dialogar sobre isso. Isso é um assunto muito importante, Marco. Nós temos que começar a falar e enfrentar essa situação. Está certo? Está errado? Não sei, mas que não vai voltar a ser como antes, não vai. Então, vamos ter que achar um meio termo. Esse meio termo é que tem que ser o diálogo, que temos que achar um equilíbrio, porque senão nós vamos entrar numa situação de um momento planetário com muita paranoia, muito fora. O mundo está muito acelerado pelo digital e nosso corpo físico anda de forma diferente. Então, isso sim é um assunto que tem que ser pensado. Esse é um tema que tem que ser debatido. Esse é um assunto que tem que ser por várias idades e gerações sentarem e conversarem para encontrar um equilíbrio. Com certeza. Lígia, a gente já está aqui conversando já quase que 1 hora, né, e passa rápido. Com certeza a gente tem um monte de coisa, a gente gostaria. Eu já tinha feito para você um convite, né? E eu gostaria de ver isso lá para setembro, você fazer uma programação num domingo, 16 horas, para você fazer uma palestra para a gente no Movimento Internacional de Consciência Cósmica, né? Porque o que acontece é que você tem uma quantidade muito grande de informações e a gente precisa ir, né, trabalhando você, para você ir colocando isso daí. Então, a gente tem um pessoal dentro do EMI Consciência Cósmica, que é um pessoal assim que eles adoram, eles olham essa área da espiritualidade, da ufologia, de toda essa tecnologia, essa coisa toda. E são jovens, independente de algumas pessoas já de uma determinada idade, mas a maioria está ali girando na faixa dos 30 e poucos, 40 anos, ou próximo disso daí, mas um pessoal com a cabeça muito, muito legal. O pessoal que está em Londres, o pessoal que está na Suíça, tem pessoal na França, Portugal, enfim. É uma turma bem eclética em termos de país, enfim. E aí eu gostaria que você, né, pensasse e lá para setembro, em um momento para a gente trazê-la e você fazer um bate-papo com a gente a respeito de toda essa parte. É o que eu já falei para você. Eu te admiro muito. Você é uma pessoa
com um astral assim, muito legal. É aquela pessoa que a gente tem satisfação de conversar, porque você acaba trazendo para a gente esse lado seu positivo, essa coisa toda. E é como assim, chegar assim, sacolejar, eu acordo, né? Mas, e você, como escritora, você tem diversas obras que você já nos mostrou, esse livro do idoso e a espiritualidade, cromoterapia, de cristais, enfim, eu acho que a gente pode, de repente, ter um momento contigo e fazer um bate-papo desse num domingo lá para setembro. Eu sei que agora você está com essa montoeira de aula tua aí, você está gravando todo dia, né? Entra e enfim. Mas o que você acha disso daí? Com certeza, vamos agendar e tem um tempo bom, e até lá eu já terminei com esse meu compromisso, né? Porque são 140 videoaulas e não é um videozinho pequenininho, são aulas que eu começo um tema e falo até o final, depois tem que ir lá para colocar no YouTube lá, e coloco chamadas, então realmente eu estou bastante envolvida. Mas até quando setembro vier, né? Essa é uma frase nossa do nosso tempo, porque os jovens nem sabem, né? Do filme, acho que era com a Susan Eu até já andei olhando umas aulas dessa tua lá no YouTube. No YouTube. Então, essas aulas lá no YouTube, gente, é quase como uma missão minha, que eu quero fazer e vou chegar, sim, às minhas 140 aulas e quero ajudar muito as pessoas a se encontrarem e começar a ressignificar e trabalhar medos, ansiedades e tudo mais, e também conhecer mais cristais, plantas, pedras, e toda essa parte, né? Mas com certeza sim, Marco Antônio, o que tu quiser para setembro, ver qual é o tema, realmente esse despertar para a consciência cósmica, esse o nome? Movimento Internacional de Consciência Cósmica. Movimento Internacional de Consciência Cósmica. Nossa, é muito forte esse nome. Com direito a UFO, a extraterrestre, tudo. Espiritualidade, física quântica, ufologia, a gente é bem eclético, né? Mas todos são sãs, ninguém é maluco, tá todo mundo. Não, mas é que a vovó aqui é maluca, né? Segundo nada, que isso. Ai, meu Deus, é fora da casinha. Mas sim, vai ser bem interessante e desafiador. Me manda os temas que a gente poderia conversar, apesar de que eu sou uma pessoa que começa a falar e flui, né? Não, eu acho que você deve ter na tua mente qual seria o tema ideal. A gente não coloca nenhum tipo de barreira para que a pessoa, você vai falar sobre esse tema. Não, a gente sempre deixa para a pessoa que vai fazer a palestra, né, a liberdade de ela escolher o tema, porque você é uma pessoa atualizada, né, está dentro desse contexto de hoje, e ninguém melhor do que você para saber como é que as coisas estão acontecendo, né? E a partir daí você pensa em alguma coisa e a gente vai pegar e já te deixa programado lá para setembro. Perfeito. Porque até lá você vai. Eu gostaria, né? Eu também não quero te prender muito nesse momento. A gente, como eu falei, a gente já está aqui 1 hora conversando, e se a gente fosse conversar, a gente ia ficar aqui o resto da noite conversando, né? Porque a gente tem muita coisa, principalmente aquilo que eu comentei contigo no início, né? A gente entende que a literatura ela é uma chave de mudança, né? Ela é uma chave de mudança nesse mundo todo nosso que nós estamos, né? Então, é através da literatura que nós, muitas das vezes, colocamos aquelas coisas que nós guardamos só dentro de nós, escritores, e disponibilizamos para as pessoas, para que elas possam também caminhar junto conosco, dentro dos nossos sonhos, das nossas ficções. Que eu até falo o seguinte, desses 8 livros que eu tenho escrito, todos eles são baseados em fatos reais.
eu coloco, com certeza, alguma coisa de ficção no meio, até porque eu preciso quando eu coloco, escrevo esses livros, eu não posso deixar determinadas coisas expostas, né? Então, por exemplo, tem um livro que o nome dele é Atrás do Muro Invisível. É um trabalho que a gente fez muitos anos dentro de um hospital psiquiátrico. Então, aquelas pessoas que estão lá dentro, elas ficam invisíveis para a sociedade, né? As pessoas não têm ideia de como é que as coisas acontecem, né? Esse relacionamento dessas pessoas com as famílias delas, quando elas estão prontas para voltar, e a família não quer receber de volta. E por aí vai, uma série de coisas. Então, eu tenho diversos livros. Então, todos os meus livros eles são baseados em fatos reais. Mas é claro que eu acabo tendo que dar, às vezes, alguma conotação diferente diante daquilo que eu senti, daquilo que me foi fluído através dos pensamentos e colocado. Esse livro que vai ser lançado agora em outubro, o La Cueva, ele se baseia, né, numa viagem que eu e minha esposa fizemos na Cantábria, na Espanha, onde nós fomos visitar uma caverna chamada La Cueva, talvez você já tenha ouvido falar, La Cueva de Altamira, e tinha pinturas rupestres dentro dessa caverna de 18 a 30 mil anos. E ela, na época que foi descoberta, inclusive por um patriarca do Banco Santander, que ficava em Santillana del Mar, na Cantábria, em Santander, esse cara que descobriu a caverna com a filha dele, ele é um patriarca do Banco Santander. E aquilo foi considerado, na época, a Capela Sistina da época de 18 mil anos. Eram salões, é um negócio fascinante. Então, a gente conta a história disso daí, e aí dentro disso daí tem um desdobrar do tempo, que a gente volta... A gente volta 18, 30 mil anos através como se fosse uma viagem astral, e a gente conta algumas coisas que a antropologia não tem como contar, e nem a arqueologia. E aí entra todo um contexto espiritual, né? Porque você vê o seguinte, hoje, por exemplo, a agulha que a gente usa aí para costurar as nossas roupas, ela vem lá daquela época, né? Eles já confeccionavam os botões, as formas, e as pessoas não têm ideia disso daí. Então, a gente abre uma porta, né, muito interessante, que as pessoas que tiveram a oportunidade de ler o livro vão ver e vão viajar em algumas coisas bem legal. Mas é isso daí. Eu acho que a gente, como escritor, você, a gente coloca, né, dentro dessas páginas nossas aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente visualiza, aquilo que vem através de uma intuição, a gente não sabe quem que nos intuiu, mas que acaba sendo uma coisa importante dentro desse contexto literário, para que a gente aguce as pessoas cada vez mais a lerem, a buscarem, a interagir com o mundo fora dessa tecnologia maluca toda aí, porque isso daí é muito gostoso, né? Naqueles momentos que a gente senta, a gente que mora aqui na Serra, né? Sentar debaixo de uma árvore, na beira de um lago, um chimarrão, né? Ou na beira de uma lareira, um vinho, e saborear toda essa leitura, né? A gente tem uma parte muito forte cultural aqui em cima na Serra. Como você falou, né? As pessoas elas veem as livrarias, as coisas de uma forma diferente. Você falou daquela livraria de São Chico, né? Eu tive numa, talvez deve ser essa, muito interessante, uma que fica assim, numa esquina, ela bem, eu acho que é essa que eu fui aí, e a gente gostou muito também, foi muito legal. Mas fica, então, nós vamos ficar nesse convite, e eu gostaria que agora a gente já encerrando aqui, que você deixasse para a gente, para essa turma toda. A gente sabe que esse nosso vídeo ele vai ser disponibilizado nos canais, em outros canais, né? Você vai disponibilizar ele também. Então, eu queria que você deixasse, você como escritora, como gerontóloga, você deixasse para essa turma toda que vai nos ouvir uma mensagem para esse momento, para tudo isso que nós estamos vivendo aí.
Então, gente, Marco, foi um prazer participar hoje aqui contigo. Eu adoro essas conversas, sem muito pauta e começar a falar. Então, a mensagem que eu deixo a vocês, como escritora, através dos meus livros, que os primeiros livros são mais técnicos, os últimos que eu fui me permitindo me soltar mais, mas então fica a pergunta que eu faço nesse meu último livro e fica para todos, para o jovem que está assistindo, para o adulto que está assistindo e para o idoso. Se você vai viver mais 10, mais 20, mais 30, se você tem 20 anos, vai viver ainda 60 anos. O que você está fazendo com a tua vida no hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são as tuas metas? Você sabe qual é a tua missão? Você sabe o que a tua alma, quando ocupou esse corpo, ela veio fazer o que ela veio realizar? Ali já é muito cedo, 20, 30 anos, às vezes é cedo. E a missão, gente, e as metas vão mudando ao longo do tempo. Porque muitas missões nós vamos realizando e vamos adiante, porque a longevidade e a saúde e a energia de sermos longevos, ativos e saudáveis e lúcidos, nós conseguimos, sim, realizar várias missões. E a missão principal, gente, de nós como espíritos, nesse corpo físico, é de ajuda, é de suporte para o outro. Porque eu não conheço uma pessoa que diz, eu fico tão feliz quando eu consigo ajudar os outros. O meu sonho é ter muito dinheiro para poder ajudar os outros. Eu ouço muito no consultório isso. Isso é missão, gente. Esse sonho é missão. Então, o que eu pergunto aqui, se você vai viver tantos anos, o que você está buscando para se conhecer e saber qual é a tua missão? O que você realmente veio fazer aqui? Por quê? O que e por quê? E a partir daí, gente, vocês começam a ter uma nova energia vital, uma nova motivo para seguir adiante. Gente, sentido de vida. Busque sentido de vida e o resto vem de acréscimo. Foi um prazer estar aqui conversando contigo hoje, Mário. O prazer foi todo meu e gratidão pela tua atenção, por esse astral todo que você traz para todos nós. E, com certeza, vamos ter novas oportunidades. E até lá, né? Namastê! Namastê. Namastê.